Boa noite, Nise. Boa noite. Bom, deixa eu ver. Rosilda, boa noite. Poliana, boa noite. Bem-vindas. Estamos de Estamos de volta. volta. Boa noite. É uma alegria. Voltei. Que bom, estávamos com saudades. Pronto, agora vamos pegar firme nisso aqui. Então, sejam todas bem-vindas. É uma honra poder estar com vocês. Para quem assim é a primeira vez, esse grupo é um grupo assim que é do meu coração. Eu falo que é a menina dos meus olhos. Só que aí teve alguns desafios que eu passei, algumas escolhas que eu tive que fazer e que eu não estava dando a devida atenção. Só que quando você tem um chamado, quando você tem uma missão, quando você tem um propósito e você sabe para onde você está indo, você tem a humildade de muitas vezes voltar atrás e realmente fazer o que precisa ser feito. Então, esse grupo para mim é a menina dos meus olhos. É algo que eu faço com o coração, é algo que muitas vezes até para pensar no que eu vou falar, em quem eu vou trazer, né, muito bem estudado, é muito bem pensado. Então, tudo que eu coloco ali dentro também, eu coloco com amor, é com carinho, que é a maneira que eu tenho realmente de crescer e de contribuir. Contribuir em que sentido? É realmente trazendo o meu conhecimento, é realmente estando aqui, se possível, uma vez por semana. Então, eu vou voltar com tudo aqui, daqui para frente agora. Então, é uma honra ter cada uma de vocês, tá? Para quem entrou há pouco tempo, a gente tem o costume de fazer o encontro uma vez por semana, ou é na quinta, ou é na quarta-feira, mais ou menos entre 7h30 e 8 horas da noite, tá? Então, sempre eu trago um assunto diferente. Tem muitas aqui que me conhecem pela Aliança Divergente. Aqui eu não sou lá treinadora, anfitriã dos anfitriões, tá certo? Tem gente que nem sabe o que que é, então lá é uma coisa, aqui é a Karine, psicóloga, analista corporal, que tem realmente esse grupo para trazer algum conteúdo para vocês, tá? Então, assim, é uma honra receber cada uma de vocês. E hoje eu pensei, o que que eu vou falar? Como é que eu vou realmente voltar? Onde foi que eu parei nesse grupo? E aí veio muito assim, forte no meu coração, fazendo as minhas orações no sentido de, no sentido de decisões. Porque isso, em 3 meses, eu tive que tomar assim, algumas decisões muito rápidas. E aí eu queria perguntar para você, qual é a decisão que muitas vezes você tem protelado? Qual é o medo hoje que te impede realmente de crescer, de romper, de ir para a vida? O que que de verdade muitas vezes a vida tem te entregado para você resolver e você tem colocado para debaixo do tapete? Quais são realmente, né, as situações, as pessoas que muitas vezes eu preciso começar a me posicionar, que eu preciso realmente olhar para a minha vida com mais carinho e de verdade a importar com quem mais importa. E muitas vezes não é nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, mas é comigo mesmo. O que que hoje você muitas vezes está procrastinando? Você tem deixado, amanhã eu resolvo. Ah, não, depois eu faço. Ah, não, isso vai dar trabalho demais. Nossa, é muito melhor eu ficar assim. É muito melhor eu aceitar isso. E de verdade, quantas migalhas muitas vezes você tem aceitado da vida por não se posicionar? Então, vai fazer um ano agora em agosto que eu criei esse grupo.
uma necessidade minha de poder realmente contribuir, de trazer, de colocar para fora, de agregar valor a outras mulheres, a outras senhoras. E foi muito desafiador, há 3 meses atrás, a decisão que eu tomei pelos motivos errados ao entrar na Febra 6. Então, tem 3 meses que eu me tornei treinadora e é algo que eu sonhei, que eu desejei lá atrás. E eu tive que abrir mão, porque na Febracis é uma franquia, onde muitas vezes não dá para ser a Karine psicóloga, a Karine, né, anfitriã dos anfitriões, a Karine realmente da constelação, da análise corporal, porque é isso que eu gosto. É esse modelo, né, de pensar, de trazer, de acreditar que hoje faz sentido para mim. Mas por um bom tempo eu ainda ficava ali na Febracis, eu admirava e admiro ainda, né? Tudo que acontece ali dentro. E era um desejo, eu gosto, a gente tem a mesma missão. Só que na hora de falar e na hora de trazer é onde havia as divergências. Eu ali não estava sendo eu. E ó que por muito tempo foi um desejo muito grande do meu coração de me tornar treinadora. E quando veio a possibilidade, quando eu recebi, eu falei: uau, é tudo que eu sempre sonhei. É tipo assim, venci na vida. E eu não pensei 2 vezes antes de aceitar a proposta, de verdade. Só que muitas vezes eu tive que tomar uma decisão. Por quê? Porque eu tinha que mudar a minha postura nas redes sociais, a minha fala, a minha comunicação. E eu não pensei em nada disso, eu simplesmente fui. E lá, gente, muitas vezes era uma grande oportunidade. E quantas vezes, talvez, a gente decide pelo que é melhor, que a gente acha que é o melhor, que é o mais saudável, que é a coisa mais acertada na vida. Assim foi comigo, e talvez seja com você. Talvez é algo bom que você vê com bons olhos e você decide por aquilo. E muitas vezes é muito mais fácil a gente decidir se posicionar por algo bom do que por algo ruim, não é? Quando o assunto muitas vezes é não estou satisfeita onde eu estou trabalhando, mas eu continuo. Eu não estou mais feliz com o casamento, mas eu ainda continuo. Eu quero mudar de cidade, mas eu não tenho coragem. Como é que eu vou trocar o certo pelo duvidoso? Eu quero sair da casa dos meus pais, mas muitas vezes eu ainda não tenho coragem, eu não sei se eu vou dar conta de bancar, de me sustentar, e vai que tudo dá errado. As decisões negativas, com possibilidades negativas, é difícil de se posicionar. As fáceis a gente age muitas vezes por impulso, na emoção, naquilo que faça sentido para você. E é onde muitas vezes muitas caem, assim como eu, que era algo bom financeiramente, era algo excelente, extraordinário, com possibilidades aonde em 3 meses eu sentei em mesas que eu nunca imaginei sentar. Em 3 meses eu vivi coisas que eu não imaginava viver, mas sabe quando você só estava sobrevivendo? Quando você realmente acha que, opa, me encontrei, agora vai dar certo, mas foge dos seus princípios, dos seus valores, uma loucura, não dá para você ser você mesmo. Inclusive, eu deixei aqui, né, o grupo, e isso realmente estava me incomodando. Então, em 3 meses, do mesmo jeito que eu vivi o auge da minha, digamos assim, carreira profissional, eu também vivi o declínio. Aonde muitas vezes a Karine não estava sendo ela, porque a Febracis não deixou, porque não, porque a gente fala mais ou menos a mesma coisa. Mas ali eu não podia, eu não me encontrei enquanto pessoa. E de verdade, eu me afastei do meu sonho grande. E aí, aonde veio? Eu tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Eu olhava o meu financeiro,
as possibilidades de portas abertas, ou eu olhava realmente para a minha essência, para quem a Karine é. E aí eu tive que me posicionar perante a vida, porque eu estava muitas vezes adoecendo, e talvez isso são situações que vocês também estão vivendo. E que a vida está te pedindo muitas vezes um posicionamento e você não se posiciona. Vou compartilhar o meu sonho grande, mas muita gente aqui já me conhece e já sabe qual é o meu sonho grande. Mas é aonde o quê? Você muitas vezes tem a dificuldade de se posicionar. E quando o assunto principalmente é o financeiro, aí é que a coisa pega. Como pega? Só que quando você sabe da sua identidade, quando você tem realmente o seu sonho a perseguir, você sabe para onde você está indo, fica muito mais fácil você se posicionar, fica muito mais fácil você tomar determinadas atitudes, assim como eu. Foi muito doloroso eu ter que conversar, porque eu tenho um grande parceiro, eu tenho um grande amigo, o meu diretor, que era o meu diretor, o Gustavo Sampaio, de chegar para ele e não ter um motivo claro. Por quê, Karine? Não tinha, não tinha problema nenhum ali, não tinha nada, mas eu não estava feliz, não estava conectado com a minha essência, eu estava presa. Tanto é que na hora de falar lá na frente eu travava, eu adoeci. Foram 3 meses onde eu só ficava tossindo, 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 para não ter que falar lá na frente. Porque ela não E queria aí, falar. gente, tem gente que está com o microfone aberto, se puder fechar. Eu não estou conseguindo fechar. Acho que é Será que eu vou botar? Elisângela. Ah, eu vou fechar, peraí. Tá. E por que que eu estou trazendo isso? Porque é um exemplo meu que talvez você precise também começar a olhar para você e começar a ter coragem. Quantas aqui muitas vezes estão adoecendo por escolhas erradas que fez? E hoje, antes de começar aqui, eu lembrei exatamente do mesmo fato que aconteceu na minha vida na adolescência. E que eu me perdi realmente da questão da clínica, da psicologia, quando lá atrás eu ainda ia fazer o estágio. E aí, lá no estágio, eu fazia o que eu amava. Eu estagiava no Araújo Jorge. E era um estágio que não era remunerado, mas a minha verdadeira paixão. Eu amava estar ali, eu amava escutar aquelas pessoas. E muitas vezes onde eu trabalhava era fora de possibilidades terapêuticas, né? Então, é onde a pessoa já estava no fim. Então, a gente sempre trabalhava no sentido de dar boa qualidade de morte. E eu era apaixonada naquilo. Só que na época surgiu para mim uma grande oportunidade, a melhor oportunidade para ir para a área organizacional, para trabalhar na Panarello. Então eu recebia, era remunerado, meu estágio era um salário, eu recebia vale transporte, ticket de alimentação e ainda assinava a minha carteira. Uau! Venci na vida. E fui linda, maravilhosa. E nessa jornada eu trilhei por muito tempo, porque na Panarello mesmo eu fiquei 3 anos como estagiária. Só que de verdade, depois desses 3 anos, eu me formei, e quando eu formei, eu fui realmente para onde? Para a área organizacional. Fiquei por 24 anos na área organizacional, só que eu não tinha o prazer, eu não gostava, fazia bem, tinha sucesso, mas me faltava algo. E aí eu quero que você comece a olhar também o que você está fazendo com a sua vida. Porque eu fiquei 24 anos e só foi em 2017, quando eu perdi a minha mãe, eu perdi a minha avó, eu perdi meu melhor amigo e o tio que eu mais amava, tudo em questão de 6 meses. Entrei num processo de depressão, endividada, e aí eu fui em busca dos meus porquês, eu fui em busca da minha história, eu fui em busca da Karine. E aí eu comecei a entender um tanto de coisas.
E aí, quando eu me fortaleci em 2019, foi quando eu realmente larguei a área organizacional e vim para a área clínica. Mais uma vez, eu tive que tomar a decisão mais difícil. Eu simplesmente joguei a minha vaquinha no brejo. Por quê? Porque eu fui em busca dos meus sonhos, porque a clínica sempre fez sentido para a minha vida. O que que faz sentido para a sua vida? Quais são os medos que ainda te impedem de viver o extraordinário na sua vida? Quais decisões muitas vezes você precisa começar a tomar, gente? O seu passado, ele não pode e não vai definir quem é você. Mas as escolhas que você está fazendo para a sua vida hoje vai definir exatamente quem você vai ser no futuro. Lá atrás, eu não tenho vergonha de contar a minha história. Lá atrás, na adolescência, nessa necessidade de ser vista, de busca por amor, de validação, de querer realmente ser alguém que alguém me enxergasse, eu já fui, eu já bebi, eu já fumei. Eu ficava com muitos homens, já dei trabalho demais para minha mãe, para o meu pai. E isso tudo são escolhas muitas vezes inconscientes. Hoje eu sei que eu buscava nisso uma validação e muitas vezes alguém que me desse um colo. Com 15 anos eu tinha uma conta conjunta com o meu pai. Aos 17 eu montei um apartamento em Uberaba sozinha, sem o consentimento dele. Ele nunca me pôs limite. E por muito tempo eu carreguei a culpa de ter falido meu pai, porque eu gastava, era tipo, na época, 500, 600 reais. E eu carreguei essa culpa, porque o meu pai faliu. Quando ele morreu, eu descobri, né, que ele estava falido. Só que o meu passado não define quem eu sou. Porque hoje eu tenho autoridade para falar com vocês. Porque lá atrás, eu lembro direitinho que quando eu tinha meus 24 anos, eu mudei a minha história. Eu falei: isso não vai acontecer, não vai se repetir. Eu vou ser alguém, eu vou dar em alguma coisa. E larguei tudo. E consertei. Do mesmo jeito, em 2019, quando eu larguei a área, eu não tinha nada financeira, não tinha nada. Falei: vou começar com a cara e com a coragem. E quando eu comecei, que eu joguei a vaca no brejo, que eu pedi demissão, que eu larguei tudo, veio o quê? A pandemia. Qual é a postura que muitas vezes você tem adotado perante as adversidades da sua vida? Como é que você realmente olha? Você busca soluções ou você só justifica o fracasso? Você só justifica o seu insucesso? Porque eu era dessas, eu sempre achava culpados, tudo era culpa de alguém. Culpa de Deus, culpa do governo, culpa do meu pai, culpa do meu ex-marido, era culpa, eu achava culpados. Mas no dia que eu comecei a entender, eu me posicionei perante a vida. E você? Qual é a sua postura? O que você tem mandado muitas vezes para o universo? O que você tem nas entrelinhas deixado até hoje no treinamento que eu estava dando? Para quem estava no treinamento hoje da Aliança Divergente, eu falei muito sobre isso, sobre a postura. O que é que nas entrelinhas o seu olhar, a sua forma de vestir, a sua forma de se posicionar, a sua forma de falar está transmitindo? Aqui eu tenho autoridade, aqui eu abro a boca, aqui eu falo, mas lá na Febracis eu não conseguia.
Ali era a minha criança que estava de frente para o público, de frente para os outros treinadores, não ia. O que era para ser leve, gostoso e prazeroso se tornou um sacrifício. E eu tive que tomar a decisão, mais uma vez, uma decisão, porque eu já sabia o que ia dar se eu continuasse ali. E muitas vezes não é erro, não é feio, não é humilhante você dar um passo para trás. E muitas vezes falar, realmente, eu não consigo. Isso muitas vezes te faz ser muito mais mulher. E eu quero te convidar hoje a realmente começar a se posicionar, gente, de verdade. Para quem entrou agora, no nosso grupo a gente tem o costume de ler um livro por mês. Quando a gente estava fazendo bonitinho e a gente parou nesse livro aqui. E esse livro aqui me fez realmente entender o que eu estava fazendo com a minha vida. Porque eu estava fugindo realmente da única coisa que eu quero para mim. Qual é a sua única coisa que, se você hoje fizer na sua vida, você vai ter um resultado que você espera daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui um ano, daqui um mês, daqui uma semana e daqui um dia? O que que você pode começar hoje? Que agora são 20 horas, você ainda tem mais 4 horas aí. O que que você pode começar hoje, dentro das suas possibilidades a fazer, para você ir em busca dos resultados que você quer? E muitas vezes a gente pensa que é algo assim, estratosférico, né? E talvez é só você tomar um bom banho, ter um tempinho com você. Talvez é só você começar uma leitura de um livro. Qual é a única coisa que vai te levar exatamente aonde você quer estar? Qual é o efeito paralelo que, se você começar hoje, vai mudar toda a história da sua vida? De verdade, dentro das possibilidades, o que que você quer? Só que se você não tem um sonho, se você não tem um para quê muito definido, isso eu bato muito na tecla, que na vida a gente tem que começar a ter intenção, mas baseado naquilo que a gente quer para nós, nada vai fluir. Para quem perguntou qual é o meu sonho grande, o meu sonho grande é morar em Florianópolis. Só que muitas vezes morar em Florianópolis, pelo passado, pela vida que eu tive, pela dependência emocional que eu tenho, pelos medos que eu tenho, o meu cérebro vai fazer de tudo para que eu não vá. Porque como é que funciona muitas vezes o nosso cérebro quando você quer alguma coisa, por exemplo, se você fala assim, não, eu ainda quero ter 1 milhão na minha conta. Não, eu quero morar em tal lugar. O seu cérebro vai falar assim, vai não. No meu, eu já até sei a fala, eu sei até a voz. Vai falar, vai não, minha filha, esquece. Você, Florianópolis, sem seus irmãos, sem sua família, seus filhos, a possibilidade de seus filhos não ir, vai nunca. Esquece. Você conhece alguém lá? Não, vai não. Mas quando eu começo a trazer realmente o que vai representar eu morar em Florianópolis, quando eu começo, qual é o meu sonho grande? Aí eu vou esmiuçar. É um almoço de domingo na minha casa do jeitinho que eu quero, de frente à praia, lá em Florianópolis, com recebendo as pessoas que são importantes para mim na minha casa. Eu já vejo aquela mesa linda, eu já vejo a piscina cheia de gente, meu marido na churrasqueira, aquela casa toda branquinha, aquele almoço de domingo. E muito, eu já penso até aqui, a pessoa que vai trabalhar comigo, falando, ela vai estar trabalhando no domingo, ela vai falar assim, Dona Karine, e agora? Posso servir a sobremesa? Isso é o que me motiva todos os dias. É isso que faz realmente eu entender os meus praquês.
É isso que realmente me move. E quando eu vi que se eu ficasse na Febracis, eu também estava presa e estava realmente me afastando de tudo, mesmo me dando acessos, mas essa mulher aqui que tem essa vida não condiz com quem trabalha, quem é treinadora na Febracis, não vai. Ficou muito mais fácil eu me posicionar e dizer não. E dizer não aonde, por exemplo, a quem me conhece como psicóloga já e até como análise corporal já pagou, por exemplo, meu processo lá era 30 mil, 10 sessões. É bom ou não é? Vendi 2 em 3 meses. Excelente. Mas não é sobre dinheiro, é sobre aquilo que faz seu olho brilhar, é sobre aquilo que você realmente quer para a sua vida. Tá fazendo sentido, gente? E de verdade, hoje, qual é a decisão que você precisa tomar, mas que você ainda tem medo? Qual é a decisão que muitas vezes você precisa tomar, mas você acha que você não consegue bancar? E de verdade, sendo sincera, quando você não se posiciona, quando você não decide, eu não sei qual é a sua religião, não estou aqui para falar de religião nenhuma, mas eu vou falar agora do que eu acredito, tá? E releva se não fizer sentido para vocês. Mas todas as vezes que você não se posiciona, todas as vezes que você não decide, é a mesma coisa que você está falando para Deus assim: o Senhor não é capaz de fazer nada por mim. Porque se você sabe de quem você é filha, você não tem medo. Você vai. E esse sonho grande, essa visão extraordinária de futuro, nada mais é do que o tamanho da sua fé. E aí eu te pergunto, você é uma mulher de fé? Você realmente sabe de quem você é filha? E por muito tempo eu não tinha essa relação e nem essa intimidade que eu tenho hoje com Deus. E não acreditava. E por muitas vezes eu falava assim: por que eu, Deus? Por que que o Senhor está fazendo isso comigo? Só que não era ele, era eu. A vida que eu levava, as escolhas que eu fazia, me levavam a ter aqueles resultados. Não tinha como ser diferente. Estava endividada, infeliz, triste, depressiva, tinha uma dívida de quase 80 mil. Mas eu me posicionei. Eu pedi afastamento de um concurso em outro município. Deixa eu ler o que vocês estão colocando aqui. Boa noite, Karine. Verdade, é uma alegria estarmos juntas. Pode cumprir que o seu sonho grande, eu compartilhei. E como tomar as decisões é arriscar, é ir em insegurança. Quando você descobre o que te trava, como você faz para mudar a sua permissão? Aí é aonde, assim, quando eu perdi onde que eu estava falando. Quando você sabe realmente de quem você é filha, fica mais fácil você se posicionar. E a vida, ela vai te testar. E eu vou te falar, a vida também já começou a me testar. Ontem, quando eu assinei o descontrato do contrato, a vida já começou, não, começou a me testar na segunda-feira. Que eu decidi
olhar para o meu rosto, fazer umas coisas de estética. E a pouco qual que não tinha quase que nenhuma possibilidade de ficar roxo, mas meu rosto ficou roxo. Não sei se vocês estão vendo aqui, tá tudo roxo aqui. Porque a minha intenção já era, eu peço para sair, já comunico que eu começo a fazer meus stories, eu já começo a fazer as minhas gravações. Aí, como é que grava assim? E aí a vida tá bem me testando, no sentido de foi só eu sair, assinar o contrato hoje, ontem, por exemplo, eu estava agendado 6 pacientes, desses 6, hoje 4 já cancelaram. Ela vai te testar para você arrepender, para você duvidar, para você falar, gente, será que eu tomei a decisão certa? Ah, não era para mim. Ah, porque aí é onde muitas vezes você vai ver a outra pessoa tendo sucesso e você não. Só que quando você sabe para onde você está indo, você vai cair, a vida vai te testar uma, duas, 10, até você entender realmente se diplomar, mas é aonde o quê? Você não vai desistir. E aí é onde, qual é a postura? O que que eu tenho que começar a comunicar? O que é que eu tenho que começar a fazer na minha vida para que eu realmente conquiste tudo aquilo? E é onde você tem que começar o quê? A ser intencional em tudo que você for fazer. No dia que você souber exatamente o que você quer para a sua vida, não é qualquer coisa que você vai aceitar. Inclusive para ir numa festa ou até num aniversário. Dependendo das pessoas que estão nesse aniversário, se você for olhar o ambiente, você vai falar assim: não, muito obrigada. Dependendo das pessoas, você vai falar: não, eu vou, isso aqui é interessante para mim. Ou realmente eu vou olhar e vou falar assim: eu vou lá, faço só o social, mas eu vou embora. Quando você sabe para onde você está indo, você não aceita qualquer coisa. Inclusive, até os livros para você ler. Pode até a Karine lá no grupo falar assim: ó, vocês vão, agora a gente vai ler esse mês o livro tal. Mas se você sabe que, opa, isso aqui agora, no momento que eu estou vivendo, com a prioridade que eu tenho para a minha vida hoje, não vou perder tempo lendo esse livro. Vai ser só uma distração na minha vida. Você se posiciona. E aí a sua vida vai saber exatamente para onde é que você está indo. E muitas vezes a gente só olha o quê? O lado positivo, ou o lado negativo, né? As coisas negativas. Mas e se der certo? O que que acontece de verdade? Que a gente só olha assim, não vou conseguir, vai faltar, vai doer, vai isso, vai aquilo. Mas e se der certo? E se acontecer? O que que acontece de verdade? Se você sai, talvez, desse relacionamento abusivo, o que que acontece? E se você realmente pede conta e sai? E se der certo? É igual uma paciente que eu atendo, que ela não sabia o que ia fazer, mas ela sabia que não queria mais permanecer na empresa dela e do marido. Ela falou, cara, eu quero crescer, eu quero ter alguma coisa, eu não aguento mais ser sombra do meu marido, eu quero ter algo. E muitas vezes a gente nem sabe, mas ela decidiu não ser sombra mais do marido e ter alguma coisa, só que ela não sabia o que ela queria. E aí um dia ela foi fazer uma barra de axis e gostou tanto e começou a estudar e foi ali em questão de, acho que foi 9 meses, ela montou o consultório dela e está atendendo e hoje se posiciona como terapeuta. Eu não preciso ficar preocupada com o como. O como, deixa a vida, deixa Deus por conta da vida, por conta de Deus, mas só decide, que muitas vezes a gente pensa assim, uma decisão, gente,
Muitas vezes eu decidi, eu tenho que agir? Não, eu só tenho que declarar, eu só tenho que deixar a vida saber para onde é que eu estou indo. O que de verdade eu quero para mim. E eu tenho que começar a fazer o movimento. Você já vai sair de casa? Não, mas você vai começar a fazer o movimento. Vou procurar casa para alugar, eu vou começar a divulgar para as pessoas que eu quero mudar. Eu vou começar a constranger a vida, talvez é dando o meu melhor no trabalho, para que alguém me enxergue, falou que eu quero essa mulher comigo, ela tem que fazer parte da minha equipe. Ou talvez um cliente que chega, você está atendendo e ele fala: Nossa, estou precisando de alguém como você lá na minha empresa. É os de repente da vida. Agora, com a sua comunicação, com a sua fala, com a sua postura, qual é a possibilidade de ser diferente? Eu preciso só o quê? Decidir. E para o meu sonho grande, eu já decidi agora que eu vou? Não. Eu coloquei ele para daqui 3 anos. Porque até lá eu tenho algumas coisas. Esse é o meu sonho grande. E ainda fui ousada, porque na minha cabeça ainda tem a vozinha que faz 3 anos ainda, não vai não, filha. Mas eu pus 3 anos. Porque o sonho, provavelmente, em 3 anos, se eu não realizar, ele vai continuar sendo o mesmo. Eu só vou mudar de data. E cuidado com as coisas que você pede para sua vida. Porque ser treinadora, eu pedi quando eu fiz o primeiro método CIS, que foi em 2017. E a vida me entregou agora, mas ela não esqueceu do pedido que eu fiz lá atrás. Cuidado com o que você verbaliza, cuidado com o que você pede hoje. A vida entende. E ela vai te entregar. E quanto mais específica você for, quanto mais clareza você tiver, mais ela vai te entregar. É a mesma coisa que falar assim: eu quero emagrecer, tá? Mas você quer emagrecer de que forma? Porque vai que a vida vai entender que você quer emagrecer, aí você adoece, não come nada, fica aí ruim uns 15 dias e emagrece aí seus 10 quilos. A vida entendeu da forma dela. Você não foi tão específica que você queria emagrecer de forma saudável, fazendo atividade física, bebendo água, comendo de forma saudável, clareza. E muitas vezes, gente, os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, não é muito baseado em dinheiro, em pessoas, não é baseado na sua vida que você tem levado hoje. Faça um teste, põe a carinha à prova, pede alguma coisa simples e deixa a vida sentir o que que você quer. E aí você vai ver que aparece assim de repente, nunca é do nada, sempre é de repente. O ano passado eu falei, em agosto do ano passado, eu falei assim: o ano que vem eu não vou passar o meu aniversário aqui em Goiânia, eu vou passar na praia com os meus filhos. E lancei, joguei. E todos os dias eu imaginava eu com eles na praia, não sabia nem qual praia que eu sabia que eu ia passar na praia. Numa conversa com uma amiga, e ela falou: Karine, por favor, né, me atende, tudo, tal. Mas eu queria fazer uma troca com você. E eu pensei, porque ela vende, né, do terra. Eu falei: vai me oferecer do terra. Eu falei: tá, né? Minha amiga, atendo. Aí ela falou assim: não, porque eu não sabia. Ela falou assim: eu tenho uma casa na Bahia, eu esqueci o nome, Guarajuba. E aí, se você não se importar, eu falei: oi?
Ela é, só não pode ser em época de alta temporada. Falei, não, eu quero pro dia para abril, eu quero lá pro dia 18, pro dia 25, até o dia 25 mais ou menos. Gente, eu não gastei, eu só atendi a mulher, a minha amiga. A casa eu tinha. As passagens foi do mesmo jeito. Eu e meus 3 filhos. A pessoa veio e de repente, ó, só paguei 700 e pouco de um dos filhos, porque a minha, da minha filha e do meu outro filho, essa pessoa pagou. Como, gente? E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, para fazer uma viagem, nossa, eu vou gastar muito, nossa, nunca vai ser possível para mim. Não, só declara. Só declara o que que você quer para a sua vida, para que as coisas aconteçam. E nessa viagem, sem brincadeira, acabou que ainda meu irmão foi com a esposa, o sogro, a sogra, e um paga daqui, o outro paga dali. Se eu gastei um total, já com passagem, se eu gastei uns 2.500, foi muito, para ficar 10 dias em Guarajuba. Vocês estão entendendo que uma decisão vira todo jogo e que muitas vezes não é na força do seu braço, mas é na sua fé, mas é naquilo que você acredita, naquilo que realmente você deseja e as coisas vão acontecendo. Eu quero que você, tipo, que você me ponha à prova. Mas você tem que ser algo que você realmente deseja, que você pensa naquilo todos os dias. Como eu desejei o meu aniversário esse ano. Como eu desejei. Eu só não sabia qual era a praia, mas foi melhor do que eu imaginava. Porque o apartamento dela não é um apartamentozinho, é um apartamento chique, lindo, num condomínio, é um condomínio de apartamentos baixinhos, de frente para a praia. De frente. Então era só abrir o portãozinho assim e tô na praia. Quais são as decisões que você tem que tomar hoje na sua vida? Decisão é só o quê? Se posicionar. Quais são os movimentos que muitas vezes eu tenho que começar a fazer para que isso se concretize? Porque muitas vezes eu ouço assim: não, mas isso é caro, não, mas isso é aquilo, não, mas. Karine, você não sabe as condições, você não sabe como é a minha família, você não sabe como é que é meu marido, você não sabe como é. Nem quero saber. Agora o que eu quero saber de você é o que você está fazendo para ser diferente. O que que você está fazendo com a sua vida para que hoje, talvez, as condições, as circunstâncias que você está vivendo, o que que você está fazendo para doer menos? No sentido de hoje, eu vivo um relacionamento abusivo, Karine, mas eu também não tenho coragem de separar. Tá, não tenho coragem, mas eu quero, mas ainda eu não tenho coragem. Então, o que eu vou fazer para que eu, pelo menos, mantenha a minha sanidade mental nesse emprego, nesse relacionamento, nessa convivência com os filhos? O que que você pode fazer por você para doer menos hoje? Com as adversidades, com a dificuldade que você, só você sabe o que você está passando. Eu não preciso agir agora. Eu só preciso decidir. E baseando nessa decisão, o que eu vou fazer para passar pelo processo? Estava atendendo um marido de uma paciente minha, que ela pediu para mim conversar com ele.
E ele tem as dores dele, nunca, ó, pra você ver como que é a vida, né? Ele não teve pai, ele não conheceu o pai, a mãe nunca contou para ele quem é o pai. Ele muitas vezes está casado com a mãe e tudo. Só que os dois, desde namorados, os dois brigam muito, têm as adversidades e resolveram casar, e briga, e vai, e volta e tudo. Aí, no momento que não ia mais, ela descobre que eles iam separar, ela descobre que estava grávida. E nessa de descobrir que ela estava grávida, né, que estava grávida, foi um presente que a vida deu, porque os dois não tinham coragem de separar. Pelo menos agora eles tinham um motivo para permanecer. Só que aí foi só o filho nascer, ele pediu, ele quer o divórcio. E aí ele falou para mim hoje, falou, não tem ninguém, não estou com ninguém, mas eu não suporto, eu não aguento mais. E isso tudo é inconsciente, por quê? Porque ele deixou de ser filho e passou a ser pai. Ele não tem essa referência, nem esse modelo, nem nada disso. O universo, né, a mente dele, o inconsciente dele, está fazendo com que ele também suma da vida do filho dele, assim como o pai dele sumiu da dele. E ela também tem os motivos, que ela é muito ligada no pai, sempre quis o pai e tudo, agora o pai olha para ela, não cabe esse marido. Só que nenhum, eu já falei, a gente vem trabalhando, mas ela tem essa dificuldade. E aí eu trouxe para ele, falei, tá, então se você não tem coragem, se ela também não tem coragem, principalmente agora que tem um filho, vocês não vão separar agora, assim, não tem que ser agora. Vamos pensar para ver se realmente faz sentido, se é isso realmente que vocês querem, mas o que que você vai fazer para doer menos? Todas as vezes que você passar por aquela porta da sua casa e você ter que olhar para ela, e você ter que olhar para o seu filho. Porque você não vai decidir nada agora, mas o que você vai fazer? Porque é a sua vida. Do mesmo jeito, eu tô com uma paciente que foi para o psiquiatra, está com depressão, não sai da cama, na base de remédio e tudo. Ela ficou um tempo, aí ela me procurou, foi essa semana, segunda-feira. Ela, ai, Karine, eu não tenho jeito mais, eu sei que eu não tenho jeito. Eu falei assim, você tem? Mas hoje você não admira seu marido, hoje você não gosta do trabalho, você não tem motivos para ficar acordada. Você precisa desse tanto de remédio para fazer você dormir, porque é uma vida que, quanto mais tempo acordada, feliz, você não pode. Justifica a depressão, justifica o seu estado, seus pensamentos aí de querer realmente tirar sua vida. Ela só tá com a sua vida, só tá te cobrando um posicionamento. E aí, um posicionamento não é que eu vou separar, não é que eu vou fechar a loja, não vou mais, ela é muito rica. Mas o que eu vou fazer muitas vezes para ser diferente? Quais os motivos que o seu marido tem para mudar? Nenhum. Quais os motivos que o seu chefe muitas vezes tem para te dar um aumento ou para te mandar embora ou qualquer outra coisa que seja? Aí é onde eu tenho que começar a olhar realmente o que eu estou fazendo com a minha vida. E de verdade, gente, se você não tem um sonho grande, comece a ter. E tem muita gente que eu atendo que fala assim: nossa, Karina, eu nem sei o que. Eu era uma dessas, nem sei o que eu quero sonhar. Sonhar, não. Eu lembro que uma vez eu também já trabalhei com Mary Kay, né? Eu já fui diretora. E eles ensinam muito isso, sonho grande. E eu falava assim, quando eu entrei, eu falava, gente, não, se eu ganhar só 2.000, já para mim já tá passando de bom. E é onde você tem que começar, porque talvez você só foi uma criança que sonhava muito e o seu pai e sua mãe podou os seus sonhos. Ah, isso não é para você não, menina. Nossa, você sonha demais.
capaz, você desse jeito, você vai dar em alguma coisa. Do mesmo jeito que eu já encerrei um atendimento, um ciclo, né, de atendimento, a gente finalizou. E essa pessoa veio para mim, não, para mim tá bom, só uma casinha no sítio. Para mim já tá passando de bom, quero morar, não quero morar. Só que a gente vê que a pessoa é uma mulher poderosa e tudo. Não, eu ganhar 10 mil, não, 10 mil tá bom, cara. E não, uma casinha para nós, eu quero uma chacrinha. E ela foi entendendo as dores, e aí eu lembro direitinho. No primeiro dia eu falei assim: você vai querer, vamos mudar isso? Você quer uma casa no condomínio fechado e vamos botar aí, porque aí ela pôs lá. Eu falei: qual que é o seu sonho? Assim, quanto você quer ganhar? Ela, ah, uns 30 mil tá bom. Falei, tá bom, não. O que você faz, o poder que você tem, vamos botar uns 100 mil. Aí ela hoje, ela falou que hoje era dia 3 e ela já, que ela faturou. Isso tem, porque 3 meses que eu atendo ela. E aí ela falou hoje que ela foi fazer as notas fiscais e que esse mês, hoje ainda é dia 3 ela já tinha 78 mil para receber dia 10. E que ela nunca imaginou. Ela, Karine, você lembra quando você jogou para mim 100 mil? Essa mulher é louca. E os sonhos que ela começou a ter, mas foi o quê? Podada. E aí é onde talvez você tenha acreditado nas mentiras que contaram para você. E você tem vivido de acordo com as mentiras, muitas vezes, que te contaram, as coisas que você viu, ouviu e sentiu lá na sua infância. E aí é onde você se perdeu do propósito de Deus para você na sua vida. Aí é o que de verdade você quer para você. Eu preciso ter um sonho. Só que para alcançar esses sonhos, nesse ano, qual vai ser a minha meta? Qual vai ser os meus objetivos? Que de verdade eu quero? Qual é a única coisa que eu vou fazer realmente para chegar no final do ano e falar, opa, ó, deu certo. Qual vai ser a prioridade na sua vida? Porque quando você tem uma prioridade, você começa a alinhar as expectativas com as pessoas que estão ao seu redor. Como assim, Karine? Por exemplo, se você falar que a prioridade na sua vida hoje é o seu financeiro, é o seu trabalho, você tem que alinhar as expectativas muitas vezes com o seu marido, para ele saber exatamente o que que você está querendo, para onde é que você está indo, que talvez ele não vai esperar muita coisa de você no sentido de talvez você vai ter que trabalhar no final de semana, ou talvez você vai ter que chegar mais tarde um pouquinho, mas ele sabe exatamente os passos que você está dando. Talvez você vai ter que alinhar com seus filhos. A prioridade hoje da mamãe é o trabalho. Mas quando ele sabe que a prioridade hoje é o trabalho, os seus filhos vão entender que se você tirar 5 minutinhos do seu dia para brincar com ele, você está abrindo mão do que é importante por ele. Então, eu sou muito mais importante do que o trabalho da minha mãe. Você não precisa ficar com seu filho 1, 2, 3, 10 horas. Mas se você está alinhada e você falar assim, a mamãe tem que ir trabalhar, mas a mamãe vai ficar aqui 10 minutinhos com você, gente, mamãe vai te ajudar na tarefa aqui, deixa eu ver o que que você está fazendo. Talvez o seu filho vai falar assim, eu sou muito mais importante do que o trabalho que minha mãe está focando esse ano. E aí não dá para ter prioridades. Não existe prioridades. É uma. A prioridade para mim em 2020 foi a minha saúde, foi o meu corpo, a minha saúde. 2021 foi o meu casamento, que eu precisava fazer acontecer.
E não aconteceu. Eu foquei, eu fui com todas as forças para o meu casamento. Aí, em 2022, eu separei. E aí, a prioridade vem sendo o meu trabalho. Esse ano, a minha prioridade é o meu emocional. Qual é a sua prioridade? O ano, não, mentira, o ano passado, a minha prioridade foi minha intimidade com Deus. Qual é a sua? O quanto de verdade você está comprometida com a sua vida? De verdade. E aí, gente, também não se cobre, porque muitas vezes não pensa que assim, é tudo lindo, é tudo, não vai dar certo, a Karine é 100%. Não, também caio, também tem dia que fala, não, não quero, só quero ficar na minha cama. E tá tudo certo, eu também tenho os dias ruins, eu também tenho, eu falo que é meus dias de lama, e quando eu tô nos meus dias de lama, eu fico no meu quarto, eu fico ali, eu choro, as minhas pitangas, eu duvido da vida. Eu sou tão humana quanto vocês, passo por tudo isso. Só que a única diferença que talvez a minha com a sua é porque eu tenho clareza para onde eu tô indo. Eu fico um dia, 2 dias, três, talvez uma semana, mas depois eu falo, opa, chega, já deu, minha filha, vamos, você sabe para onde você está indo. É para onde eu olho e falo assim, você dá conta mais um dia, você dá conta mais um dia, você dá conta mais um dia. E se a Karine dá conta mais um dia, você também dá. Porque eu fui e eu sou uma improvável. Eu tinha medo de tudo, gente. Minhas primas, quando criança, eu não conseguia subir numa árvore. Eu sofria bullying até porque eu não conseguia, elas ficavam brincando lá de cima e eu embaixo. Eu não sei jogar uma queimada, eu não sabia, eu fui aprender a andar de bicicleta depois de velho, meus filhos que me ensinaram. É outra paixão que eu tenho, a vontade que eu tenho mesmo é de fazer parte de um grupo de ciclistas. Eu acho lindo, eu tenho, nossa, eu acho que deve ser assim, a liberdade em pessoa quando você vai fazer uma trilha de bicicleta. É uma coisa que eu ainda quero realizar, e, se possível, esse ano. Só que eu sempre fui uma criança podada. E talvez vocês também, que aí na hora que precisa dar o próximo passo, eu não posso. Eu quero dar o outro próximo passo e eu não dou. E eu quero que vocês saiam aqui desse encontro hoje e vocês vão buscar quais são as decisões que eu preciso tomar. O que é que realmente hoje eu não quero mais para minha vida? E o que é que eu quero para minha vida? O que é que de verdade você quer para a sua vida? Porque talvez Deus está olhando para você e falar assim: minha filha, eu já sei o que você está passando, eu já sei exatamente o que você está tentando. O que eu não sei para o seu milagre acontecer é o que que você quer. O que que de verdade você quer? Qual que é o milagre que eu tenho que fazer para você? E aí você vai falar assim, Karine, mas Deus sabe. Só que todos os milagres que Jesus fez, ele perguntou: o que queres que eu te faças? E você tá aí calada, fechada, não manda. Não pensa, não sente, não comunica, não fala. E quer que o milagre aconteça. E quer que seja diferente. Toma posse de tudo e pede. Por quê? Porque você é essa mulher para receber tudo isso que você quer. E quanto mais coisas você querer e coisas boas, mais você sabe e firma na identidade da filha do rei. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Se ele é dono do ouro e da prata, ele é meu pai. Se eu sou filha, eu tenho direito. Eu vou querer menos por quê?
Posicionamento. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Quer perguntar? Fez sentido? Não fez? Como é que tá aí para vocês? Ninguém? Tá todo mundo com frio. Mentira. Não, faz muito sentido, é verdade. Essa questão de falar faz muito sentido, porque como que a gente vai ter realmente se você não pedir, né? Ninguém sabe que calado que é. Faz muito sentido. Real isso. E pensando com tudo isso, pensei, né? Até anotei aqui para me focar no meu, quando eu for fazer o plano perfeito, sábado, Uhum, lembrar que tudo que eu tenho hoje, um dia eu já pensei em ter. Eu já imaginei isso. Eu sempre quis ter uma casa, porque eu sempre morei na casa das outras pessoas, enfim, né? E sempre pensei, um dia eu vou ter minha casa. E aí você falando, eu me lembrei isso. Eu falei, caramba, eu estou exatamente onde um dia eu pensei que eu teria. Como eu ia ter, não sei. Mas eu sabia que eu teria. Aí eu anotei que eu vou colocar lá no meu plano, detalhar bem e focado para esse ano, né? Para ficar um espaço menor e ficar mais alcançável, assim, porque a gente tem muita pressa, né? uhum. E aí vou fechar para esse ano, tipo, até dezembro, alcançar, sabe? É sobre isso. Eu tenho que ter o meu sonho, mas vou fatiar esse sonho no quê? Nas metas, nos meus objetivos, É, nos motivos para esse ano. Mas tá ali. sim. Eu vou chegar nesse nível, é isso que eu quero. Mas aqui eu ainda tenho que fazer isso, isso e isso. E é só desejar. Gente, eu lembro quando eu era casada, umas 3 vezes na semana, eu vim aqui para Ricardo Paranhos ou para o Parque Vaca Brava aqui. E eu lembro que eu saía lá da Cidade de Jardim, pegava um trânsito tipo 40 minutos para chegar, mas eu vinha. E eu olhava e falava assim, ainda vou morar aqui. E eu fechava os olhos e falava, ainda vou ter esse cachorro de madame, ainda vou andar, vou ser assim, igual essas mulheres. É, Precisou eu muito bom. separar. Mas hoje eu moro 5 minutos, 10, dá uns 7 minutos do Vaca Brava, 3 minutos da Ricardo Paranhos. Como? Não sei, mas eu moro. E pagando um aluguel que não existe aqui, onde eu moro. O meu vizinho paga 2.800, eu só pago 1.500. Como? Não sei. Mas estou aqui, exatamente aonde eu vinha, quase que 3, 4 vezes na semana e declarava, e mentalizava, e falava. E eu lembro que quando eu fiz o método CIS, aí a gente faz a visão extraordinária e desenha. E eu lembro que na minha visão, eu falei que eu queria mudar de casa. E aí eu cheguei em casa e fui fazer o meu mural da vida extraordinária. E no mural eu pus a minha casa do jeitinho que eu quero e pus a data. Eu sempre ponho tudo perto de abril, porque meu aniversário é dia 24 de abril. Eu lembro que eu tinha colocado dia 19 de abril de 2022. Só que foi o meu primeiro mural, esqueci, ainda não fui mostrar para os meninos, meio pequeno, falei onde a gente vai morar, e não sei o quê, e tudo e tal. Depois eu tirei ele, não tirei, tive problemas no mural. Eu lembro que na época eu tirei, não deixei. Quando foi 2021 para 2022, meu menino virou para mim e falou assim: Ê, mãe, 2022 está chegando. Eu falei, uai, o que que tem? E a nossa casa? E a nossa casa que a senhora colocou lá naquele mural aquela vez? Tudo bem que eu separei, mas eu tive a minha casa em 2022. Não foi no dia 19 de abril, mas foi no dia 3 de maio de 2022. Eu morava na casa do sogro, né? Dos pais do meu ex-marido. E eu só queria uma casa para falar de mim. Agora eu já quero uma casa mesmo, linda, maravilhosa, grande. Vocês estão entendendo, gente? É só decidir, é só querer, é só declarar. O que que precisa começar hoje? O
que precisa realmente você? Qual é a postura? O que eu tenho que começar a fazer hoje? Qual é a única coisa que eu vou fazer hoje que vai me levar aos resultados que eu quero no mês? Alguém mais quer falar alguma coisa? Um dos meus sonhos é realizar minha festa de 50 anos. E tudo foi lindo. Um amigo me deu espaço, uma amiga deu os materiais para decoração, uma outra fez a decoração, programação e fez o lindo cerimonial. 20 pessoas faz parte da minha vida. O bolo foi lindo, do jeito que eu quero. Olha aí para você ver. É isso. É igual. É tanta coisa que eu falo assim que você, eu ia passar o dia inteiro. Aniversário de 15 anos da minha filha. Eu gastei R$ 200. Só que tudo, o lugar, o bolo, a mesa, a comida, a decoração, cada um foi, sim, 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 fizeram um movimento. Eu gastei R$ 200. Não foi aquela festa, mas foi a festa, né, linda para ela, que ela ficou e as coisas aconteceram. É só você começar a desejar, a fazer, a acreditar, e não é na força do seu braço, sinto muito te falar. E não se desespere quando as coisas estiverem desafiadoras. Só conversa com quem pode fazer o impossível acontecer. E para quem é da aliança, só comece a se posicionar perante a vida. Que bom, fico feliz. Que bom ter na nova você movimenta a vida com significado. Gratidão. Gratidão, Rosilda. Eu que agradeço ter você aqui e a confiança. Certo, gente? Espero que tenha feito sentido para vocês. Estou de volta. E é assim, a gente cai, levanta, vai, volta e tá tudo certo. Amo isso aqui, faço com carinho e a vida tem me dado tanto, tem me entregue tanto. E é sobre isso, certo? Acredito que semana que vem a gente tem um encontro, só vou ver direitinho o dia e coloco lá no grupo, tá bom? Beijos e até semana que vem, mas lá no grupo a gente vai colocando. Tchau, Beijo, boa tchau. noite. Beijo, boa noite, tchau.